As águas do Rio Negro começam a recuar no Amazonas após atingirem a maior cheia da história e marcarem os inéditos 30 metros no início de junho. Apesar do fenômeno da vazante começar a ser observado no estado, o longo período de cheia ocasionado pelo maior registro já visto do Rio Negro segue causando danos aos amazonenses. Nesse período, é comum observar a proliferação de diversas doenças pela questão sanitária que envolve os métodos de contágio, muitas vezes através de água contaminada. Todo esse processo é impulsionado pelo descarte irregular de lixo nos rios e igarapés de Manaus, o que facilita a aglomeração do agente transmissor das doenças. Com o descarte irregular, muitos locais da cidade têm seus rios tomados por lixo, o que afeta, além da saúde, o setor sanitário da cidade, com os bueiros sendo inutilizados após ficarem tomados pelos rejeitos. O médico infectologista Nelson Barbosa detalhou o quanto o descarte irregular do lixo ajuda na proliferação de doenças. As pessoas não jogar lixo em local que não é para jogar o lixo, porque isso também contribui. O lixo acumula nesses igarapés, entope as unidades de drenagem e os dejetos que as pessoas geralmente têm aquele sanitário que não tem uma fossa, o dejeto fica veiculando na água e ali o contato vai ser maior. Então é uma coisa muito mais anterior a essa cheia. A infraestrutura irregular de muitas moradias do Amazonas também é um fator decisivo para a proliferação das mais diversas doenças, pois facilita o contato da doença com o hospedeiro, que pode acabar repassando para outro. Por conta disso, o médico infectologista detalhou quais doenças são as mais comuns em meio a esse período de vazante e cheia dos rios do Amazonas. Todas as doenças de veiculação hídrica, como a amebíase, giardíase, febre tifoide, paratifoide, hepatite A, hepatite E, cólera, né? Nós não estamos na época da cólera, mas a cólera é uma doença também de veiculação hídrica. O que acontece? Nessa época, com a subida das águas e com a descida, aumenta muito o número do atendimento dessas pessoas que entram em contato com a água. Para ele, os problemas estruturais da cidade são os motivos que mais influenciam para que esse fenômeno ocorra e detalhou os afetados pelo contato. Por não ter uma rede hídrica com água tratada, por não ter uma rede de esgoto, né, digna para atender as pessoas, pelo fenômeno da alta cheia e da seca das águas, da veiculação das águas. Então essas doenças, elas acometem muito mais as crianças, que são as principais pessoas que têm contato com a água. Ficam brincando na água, né, daquela enchente. As donas de casa e os pais de famílias têm contato quando andam nas palafitas e têm contato com a água. Quer dizer, então, aumenta muito o número dessas doenças, tipo como a leptospirose, amebíase, giardíase e febre tifoide. Ainda de acordo com o médico, como a cheia dos rios é algo sazonal no estado, os hospitais de Manaus sentem todos os anos os efeitos do aumento dessas doenças durante esse período. Sentem sim, principalmente a Fundação de Medicina Tropical, onde há um aumento do número de atendimento dessas doenças de veiculação hídrica, e assim como as unidades básicas de saúde. Aumenta também o número de internações, às vezes, por essas doenças, tipo a leptospirose, febre tifoide, e até a amebíase na forma de gastroenterite, quando vem com sangramento intestinal. O médico defendeu ainda medidas a serem tomadas para evitar a proliferação dessas doenças. A medida mais eficaz seria o não contato com essa água. Mas isso é difícil, porque temos problemas de moradia dessas pessoas que moram nessas áreas que são alagadas, né, sazonalmente. Nós temos uma rede de esgoto que não oferece a menor condição para essas pessoas. Essas pessoas não têm acesso à água potável. Então, isso tudo contribui para que elas tenham um contato maior com essa água que está contaminada por dejetos, por outras coisas, e adquiram essas doenças.
O médico detalhou os procedimentos necessários caso haja a contaminação por doenças durante esses períodos. Se ocorrer o contágio, procurar a unidade de saúde mais próxima de casa, ou se for um quadro mais assim grave, procurar a unidade, a Fundação de Medicina Tropical, ou pronto-socorro 28 de agosto, João Lúcio, o que for melhor para eles.